Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa atividade da noite fazendo um pouco daquele movimento de interiorização. Vamos imaginar que dentro de nós, em algum ponto que você pode localizar no seu corpo, existe o espaço próprio para a nossa centelha divina. Aquele ponto, não estão ouvindo? Diz que está falhando. Diz que está falhando. Tem gente dizendo mais alto o volume. Tá bom agora? Então tá bom. Então, imaginando esse espaço interior, aonde nós somos luz, aonde nós somos sabedoria, onde é a nossa sede, aquilo aonde nós somos o divino em nós. Então, fazendo esse movimento de interiorização, imaginemos esse espaço dentro de nós. E é como se nós mergulhássemos e fôssemos fazer contato com essa energia divina. E quando nós mergulhamos e sentimos isso que somos nós, essa energia que nos anima, nós também sentimos que essa energia está em torno de nós, nos alimentando psiquicamente, nos alimentando espiritualmente, harmonizando tudo que existe no universo. E é com essa ligação com Deus, com essa energia divina, que nós vamos começar a nossa atividade dessa noite. Nós temos como tema o desenvolvimento material e espiritual. Para quem não me conhece, meu nome é Maral Balmada. Qual é a nossa proposta hoje? É fazer um passeio um pouco pela história e virmos devagarinho, caminhando na direção do nosso momento de vida, para podermos entender um pouco essa questão do desenvolvimento material e do desenvolvimento espiritual e como eles se processam, segundo a doutrina espírita, segundo aquilo que os espíritos nos informaram. Então, vamos começar um pouco lá atrás. Nem vou entrar na questão da Idade da Pedra, que são milhares de anos, em que o homem veio desenvolvendo aquelas capacidades mais básicas. Mas nós vamos começar com uma análise rápida de 4.000 anos atrás, antes de Cristo, que quando nós temos a invenção da escrita. A invenção da escrita com a escrita cuneiforme, lá da Mesopotâmia. Nesse período da Idade Antiga, se vocês pensarem que são quase 5.000 anos, nós temos um desenvolvimento muito, em termos de tempo, ele é muito grande, ele é muito significativo, e aí estão muitos dos alicerces do que nós temos hoje. Então, nós temos a invenção da escrita, uma organização de sistemas sociais diferentes da época anterior. Ele foi se aprimorando, porque o homem se organizou desde as cavernas, quando eles tinham que se organizar para como é que nós vamos matar aquele bicho tão grande, você vai por aqui, eu vou por ali. Então, já existia uma organização social, mas ela vai se aprimorando. Mas ela se torna sistemas legais. E nós vamos ter alguns impérios. Temos o Império Persa, tem o Império o Egípcio. Isso só falando da civilização ocidental, que é o que nós vamos ver, porque a oriental tem uma história também antiquíssima. E em termos de organização social,
temos a democracia ateniense. Aqui é importante a gente pensar que nessa democracia ateniense não dá para ter a ilusão que era o povo todo que ia para a praça e votava. É a democracia de alguns. Mas ali está o berço da nossa civilização ocidental. E é nesse período em que se consolida o direito romano. E toda esta cultura vai estar ligada num centro, que é o ser humano, o homem. Na época, só o homem, que até, mesmo se vocês leem os livros de Kardec, não fala como o ser humano, e sim, o homem pode, o homem isso, o homem aquilo. Claro, na França se discutiu no século XVIII, XIX, se mulher tinha alma. Então, vocês imaginam como é que era aqui, né? Mas vamos adiante. Dentro desse período da Idade Antiga, é aqui essa expansão do Império Romano. E o Império Romano, o que fez? Ele cresceu demais. Ele cresceu na base das guerras, das conquistas. Fez muita coisa interessante em termos de trazer a cultura oriental para a ocidental. Até hoje, quem viaja pela Europa vê as ruínas das construções romanas, mas ele trouxe também a decadência. Ele trouxe esse aumento todo, houve um período de muita insegurança, porque cresceu demais e abriu depois as portas para as invasões bárbaras. Mas nesse período, há uma mudança da moral. A moral que era baseada nos costumes, e é interessante a gente pensar, porque tem costumes que eram dos gregos, que a gente mantém até hoje. Por exemplo, quando uma moça grega ia casar, o pai pegava ela, colocava num meio de transporte e levava até a casa do noivo e entregava para a família do noivo. Nas cerimônias de casamento dentro da igreja se faz isso até hoje, né? A moça entra com o pai e entrega para o futuro marido. Mas, nessa época, o abandono dessa tradição para que se começasse centrando no homem, a moral ela vai ser fundamentada pela filosofia. E a filosofia com Sócrates, Platão, Aristóteles, vai trazer que o principal para uma moral é o senso de justiça, a sabedoria, para com justiça e sabedoria existir a temperança. Essa é um padrão moral proposto. Mas nós temos, nesse período da Idade Antiga, uma outra moral também proposta, que é a moral do Cristo. A moral baseada no amor a Deus e ao próximo. Se a gente pensar essas bases morais que a gente hoje estuda até nos nossos tempos, elas estão lançadas lá na Idade Antiga. Mas, como eu falei a vocês, o Império Romano abriu as portas, ou seja, as portas foram escancaradas pela invasão dos bárbaros, a insegurança, e nós entramos num outro período, que é da Idade Média. A Idade Média, e é interessante a gente notar que vocês vão reparando, conforme a gente passa dentro da história, um valor muito grande num período, ele vai para o seu oposto num outro período histórico. Então, se lá nos gregos nós tínhamos o homem como centro, aqui, na Idade Média, nós vamos ter a igreja, Deus como centro. Então, como houve uma insegurança muito grande pela invasão dos bárbaros, se criou um novo sistema social, que foi o feudalismo. Então, quem tinha terra construía um castelo, cercava esse castelo e punha aqui dentro todos os seus protegidos.
que aconteceu? Esses moradores obedeciam mais ao senhor feudal do que a qualquer autoridade lá longe. Eu obedeço àquele que me protege. Então, nós temos um período de uma organização social completamente diferente. E, como eu disse, a moral ela vai estar baseada nesse princípio. Deus acima de tudo. Então, como a população se fechava, eles saíam e criaram técnicas agrícolas diferentes. Como houve mais segurança, menos guerras, eles começaram a ter um crescimento urbano. O povo começou a sair das muralhas e então surge uma nova organização e que vai lançar as bases para outra idade, que é a classe da burguesia. Duas invenções desse período vão preparar a nova idade que virá, que é a Idade Moderna. Mas é a época das cruzadas, em que era preciso, entre aspas, libertar os espaços sagrados lá de Jerusalém e acabar com o domínio do Império Romano do Oriente. Escolas e universidades eram as únicas instituições que preservavam a cultura. E é claro que vão estar passando a cultura pelo viés da religião. E então, essa influência na cultura e na sociedade vai ser enorme. Passando para a parte das artes, como a religiosidade está no centro, em vez de se preocupar em construir castelos, a preocupação era construir igrejas. A arte, ela é toda voltada para a representação de Maria com Jesus no colo, sempre as Madonas. E como é a moral nessa época? Dominada pela religião, o que vai ser a base? A fé, a humildade, a obediência a Deus e a caridade. Vejam como são alicerces lançados na formação moral desde lá. A moralidade medieval, como eu disse, estava ligada à religião. Só que a religião não havia diversidade. Ela estava toda nas mãos da igreja. E aí a igreja dita a moral. E ela, com esse poder tão absoluto, vai abusar um pouco do seu poder. Então, ela vai definindo o que é o certo e o que é errado. Então, aquela noção de vamos usar a razão, vamos usar a compreensão das coisas para você ditar o seu comportamento, se perde. É a igreja que dita o que é certo e o que é errado. De 4.000, quase 5.000 anos, nós temos uma modificação muito grande no espaço de 1.000 anos. Passamos para a Idade Moderna. A Idade Moderna, então, a aceleração do desenvolvimento social e do desenvolvimento espiritual também vai ser muito grande. Se lá na Grécia nós tínhamos o homem como centro, na Idade Média fica esse homem só é visto como o santo, ele vai ser retomado nesse período. Muda-se novamente as características sociais. Quem vai ter poder não é mais o senhor feudal. Quem vai ter poder é o rei. O rei, e ele se torna tão poderoso que o símbolo do rei é o Luís XIV, chamado Rei Sol. Ele se considerava que ele era tão importante para o mundo como o Sol é para o nosso planeta. Então, é a formação dos Estados nacionais. Nesse tempo, a burguesia, que era quem tinha o dinheiro, ela começa a propor uma nova organização social. Claro, dinheiro, capitalismo.
aquela invenção da bússola e do astrolábio vai possibilitar a expansão marítima, e um mundo que era mais ou menos aquele mundo que estava no primeiro mapa dos romanos, ele vai se estender de uma forma absurda, porque é nesse período que nós vamos passar a entrar na história, porque está lá depois, aí entre o 1400 e o 1700. Aquele poder todo da igreja passa a ser muito questionado. Ela já não tem o poder que ela gostaria de ter. Muitas vezes o poder da igreja é aquele poder, sabe, que ela não tem toda a autoridade, mas ela interfere e ela influencia quem tem autoridade. Na arte, nada de santidade. A figura humana. Nós temos a beleza das produções da época do Renascimento. Como há o questionamento religioso, há também o questionamento da igreja como instituição. E aí é que se processa a reforma religiosa. Acabando com aquela, vamos imaginar assim, que até essa época a árvore religiosa era quase como um tronco e era só a igreja. Dali a pouco vem a reforma e abre inúmeros galhos dentro desta árvore, possibilitando, a partir da interpretação livre da Bíblia, a formação de todas as igrejas reformadas. Novas ideias políticas e filosóficas vão nos trazendo para o nosso tempo de agora. Essa bandeira já nos traz 3 palavras, né, que era o símbolo da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Temos isso hoje? Não. Passamos então para o desenvolvimento moral neste período. Saímos de colocar Deus como centro e colocamos de novo o homem como centro. E aí a ética vai mudar completamente. Não é mais aquela ética ditada pela igreja. É uma ética ditada pela razão. Vai propor igualdade perante a lei, liberdade individual e de expressão, separação entre a igreja e o Estado. Teoricamente, nós temos isso, né? A separação entre a igreja e o Estado. Antes era tudo misturado. O rei era o representante de Deus, ele era também o dono da igreja, e aqui é proposta essa separação. Eu digo que na lei está separado. Na prática, não é bem assim. Aqui no nosso Brasil. Por que nós fizemos feriado em dia de Corpus Christi? Influência da igreja. Ainda nós temos essa mistura. O Estado determina para que a igreja pede, o Estado determina. A gente mistura. Vocês não imaginam que confusão deu alguns anos atrás, quando propuseram que nos tribunais tirasse a figura de Jesus. Era comum, nos ambientes públicos, ter um quadro de Jesus. E a hora que resolveram tirar, como? Mas era para simbolizar exatamente isso. Aqui é governo. Jesus tem o seu momento próprio. Avanço no conhecimento científico. Aqui a coisa começa a acelerar. E nós vamos ver essa aceleração, o que vai nos trazer para hoje. A razão e principalmente a experiência. Ou seja, aqui está a base da nossa ciência atual. Eu só acredito, a nossa ciência trabalha assim, só dá para dizer que é científico se você puder replicar uma experiência. Se você não puder replicar, não é científico. Por quê? Tem que ter razão e tem que ter a experiência. E a moralidade passa a ser discutida em termos de razão,
Isso aqui é muito importante da gente observar. Porque a hora que você está trabalhando com a razão, ou seja, seu raciocínio, eu vou me responsabilizar por aquilo que eu estou fazendo. Então, a moral vai ter a base da razão, o dever, mas sabendo que vai assumir consequências. Já? Se lá tinha 5 mil, aqui nós já passamos para 300 anos. Chegamos no nosso tempo de agora, que é considerada a idade contemporânea. Começa lá na Revolução Francesa. Alguns historiadores já estão querendo fazer uma mudança pela diferença entre o começo e o momento que nós estamos. Mas história, como ciência, ainda mantém esta divisão. Começa lá com Napoleão. Nós temos uma desvalorização da vida humana nesse período, uma desvalorização absurda. Perder 400 mil homens na guerra contra a Rússia é guerra. Então, essa desvalorização da vida humana, ela vai se repercutindo em vários níveis do nosso conhecimento e da nossa evolução. É nessa época que surgem os espíritos trazendo uma nova ciência, um novo modo de ver a vida. Olhando o fenômeno espiritual, não mais como crendice, mas analisando, perguntando, questionando e tentando achar as leis que regem a ligação do mundo material e o mundo espiritual com o livro dos Espíritos. Falei para vocês, o desenvolvimento se acelerou de uma forma absurda com a Revolução Industrial, em que família inteira ia para a fábrica. Nós tivemos, nesse período, a Primeira Guerra Mundial, que, segundo alguns historiadores, ela ainda não terminou, porque a segunda só foi consequência da primeira, e o que nós estamos vivendo hoje é a consequência da segunda, com o uso da bomba atômica, dizendo que ia acabar com a guerra. Mas a gente pensa assim, o uso da bomba atômica, há um mês atrás, estava sendo uma das ameaças no Oriente Médio. Então, eu acho que os historiadores estão certos. Essa guerra, nós não paramos de guerrear desde 1914. Mas a gente chega nessa era da tecnologia, que é o que nós estamos vivendo. E o tempo está acelerando, são só 200 anos, e imaginem a transformação daqui, todo mundo andando a cavalo e aqui, tendo viagem que você pode comprar para dar uma voltinha de foguete em torno da Terra e depois voltar para a Terra. É um absurdo, né? O desenvolvimento. Como se adaptar a isso? Conquistas sociais dessa época. Avanços em direitos humanos, igualdade de gênero, reconhecimento da diversidade, tudo isso como bandeiras hoje. Desenvolvimento da tecnologia, da globalização, trazendo muitas consequências, muitos desafios. Hoje nós vemos a questão da polarização, ela não só entre os povos, mas até gerando a guerra dentro da família. Tá? A moral desta época, ela rompe em 3 níveis. Não existe mais uma preocupação de ter uma moral harmoniosa. Ou seja, vamos encontrar aquilo que é melhor para nós. Por quê? A nossa era aqui, ela está baseada no individualismo. E a influência da técnica e da ciência sobre a ética
é uma coisa muito grande. Há alguns anos atrás, quando se fez aquela primeira experiência de clonagem, meu Deus do céu, o que foi o questionamento? Dá para clonar um animal, mas dá para clonar o ser humano? Será que pode? Será que não pode? É ético? Não é ético? Então, a ciência disse, eu não quero nem saber, a gente está avançando a ciência, a ética, vocês veem depois. E nós vamos entender isso quando a gente voltar a Kardec. Nessa moral pós-moderna, tudo é relativo. Pode. Aqui pode, ali não pode. Aqui é certo, ali é errado. É como eu quero, é como eu penso, é como eu vou agir. E é tudo baseado em mim e em mim. Por que eu disse que nós vamos entrar nessa questão da ética e do desenvolvimento? Porque os espíritos nos trazem uma imagem e nos desenvolvem uma ideia que é muito interessante como se processa o desenvolvimento da humanidade. E eles dizem, nós temos duas grandes asas, a inteligência e a moral. Então, a ciência diz, eu vou, e a moral segue atrás, correndinho, para dar conta. A gente não está vendo isso hoje com a internet? A internet diz, eu posto o que eu quiser, é a minha opinião, é o que eu penso. E a lei está dizendo assim, tudo bem, mas você é responsável pelo que você postou e vai ter que responder por isso. Então, a gente tem esse voo, esse desenvolvimento é sempre baseado nesses dois aspectos, inteligência e moral. E os espíritos dizem, a inteligência, ela desenvolve primeiro, e a moral vai seguindo atrás. Então, vamos lá com Kardec. Na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem, é a sua consequência, mas não o segue imediatamente. Então, primeiro vai um, depois o outro vai enquadrando aquele comportamento. Mas eu sempre digo que eu gosto muito de ler o Livro dos Espíritos para ver o espírito de Kardec. Kardec, ele não deixava nada barato. Ele tinha uma resposta, ele dizia, mas espera lá, tem mais isso? Aí eles respondiam, mas tem mais aquilo. E ele, com isso, foi conseguindo montar toda a estrutura da doutrina. E, complementando a pergunta do 780, que é a pergunta 780A, ele pergunta como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral. E eu gosto muito dessa palavra. Como? Eu preciso ir até São Paulo. Como eu vou? Eu preciso fazer tal coisa. Como eu faço? E aqui nós temos um como. E os espíritos respondem, dando a compreensão do bem e do mal. Então, você compreende o bem e o mal. Aí o homem pode escolher. Olha aqui a responsabilidade da escolha. Se eu conheço, eu vou escolher. Eu tenho a liberdade de escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. E Kardec volta de novo perguntando, mas como se explica que os povos mais esclarecidos sejam os mais pervertidos, geralmente? E os espíritos respondem, o progresso completo é um alvo a se atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a eles, senão passo a passo. Ou seja, aquilo que nós queremos chegar em termos de desenvolvimento,
material e espiritual, a gente tem que saber que é gradativo. Kardec, ainda na pergunta 783, pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E os espíritos respondem: ao progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. As coisas vão acontecendo, nós vimos que as bases filosóficas de razão, de responsabilidade, estão lá com Sócrates. E nós estamos ainda caminhando nessa direção. Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Quando eu li essa frase, eu disse: ah, meu Deus, não gostei. Sabe por que eu não gostei? Porque parece assim, que Deus disse: ah, vocês estão andando devagarinho? Aham, então eu vou mandar um castigo. Isso não é Deus. Deus não castiga. Ele tem leis maravilhosas aonde nós estamos inseridos. Então, eu parei para pensar um pouquinho sobre esse modo de dizer que quando nós estacionamos na vida, alguma coisa parece que vem para nos provocar um adiantamento. E então, fui lá buscar outras ideias. E está lá, em Kardec: as leis divinas são eternas e imutáveis. E o pensamento divino anima sem interrupção todas as coisas, e este pensamento mantém a unidade. Ou seja, nós estamos seguindo com a ciência de uma determinada forma. Na hora que nós começamos com os atos científicos a provocar desequilíbrios, como a lei divina é uma lei de harmonia, vai fazer todo um processo de reorganização para voltar para a harmonia. Então, não é castigo, é só da própria lei. Gerou desequilíbrio, vai ter algum movimento para trazer para o equilíbrio. Além do que, o que às vezes para nós parece perturbação, é apenas uma visão pequena da grande harmonia no universo. Então, é muito importante a gente pensar nesse Deus que não manda castigos, como muita gente acha que o mundo vai acabar assim, porque Deus vai castigar. Não tem castigo. Você sai da lei, a lei te traz de volta. Uma perguntinha para cada um. Como você se sente diante dos avanços tecnológicos e científicos? Para você é tranquilo? A gente brinca e diz que a geração nova já nasce com um chip novo, né? E que nós, da geração analógica, temos uma dificuldade para estar correndo atrás desse avanço tecnológico todo. Mas como é que você se sente? Então, vamos adiante. Você se sente assim? Tanta informação, tanta coisa, descontroladamente. Você tem informação de uma coisa agora, de outra informação daqui a pouco, que é contraditória àquela, e você fica pensando: ah, meu Deus, o que está certo? Ou você tem que isso, você tem que beber 3 litros d'água por dia, você tem que fazer não sei quanto de atividade física. Gostei de uma coluna do Veríssimo, que ele dizia assim: se eu for seguir o que está na internet, eu tenho que ter um dia de 48 horas ou um pouquinho mais. Porque de tanto que você tem que. Então, muitas pessoas estão assim. Outras estão procurando a chave. Meu Deus, mas nesse mundo, como é que eu abro? Como é que eu me encontro? Algumas pessoas estão
de olhos vendados. O que está na internet é verdade. Eu aceito e pronto. Outros veem tanta coisa, que você é isso, você é aquilo, você tem que ser assim, que a pessoa diz, mas e eu? O que eu sou? Para onde é que eu vou? É uma grande interrogação, porque esse mundo está mudando muito rápido. E eu diria que, no fundo, estamos todos nós procurando fazer esse encaixe. Como encaixar esse desenvolvimento tecnológico, material, que nos traz muito conforto, com todo a necessidade de trazermos a moral nesse mesmo movimento. Então, vamos imaginar assim que essa aqui é a nossa sociedade e que nós estamos cheios de informação de vários níveis, contraditórios, e nós estamos aqui rodando nisso. E que muitas vezes acontece, nós dizemos, tá, e agora? O que fazer? E aí eu fui buscar uma fundamentação num filósofo e sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman. Ele tem um conceito que eu acho muito interessante, o conceito da modernidade líquida. E ele diz o seguinte, fazendo um contraponto com a modernidade líquida, ele diz, a modernidade sólida do passado, os valores eram mais estáveis e previsíveis. Certo? Antigamente, você casava, era para sempre. Ai de você que quisesse sair do casamento. Hoje em dia, não, casei, mas não sabia que roncava. Divórcio. Então, o casamento como estrutura, hoje as pessoas, eu estava lembrando de um casal que brigava muito porque ela super organizada, ele super bagunceiro, aí eles resolveram, cada um vai morar numa casa e o amor continua. Continuam casados, mas não moram na mesma casa. E quando ela entra na casa dele, ele diz, pode sair, a bagunça é minha. E quando ele entra na casa dela, ela diz, sem bagunça aqui. Acharam, então, os conceitos que antes eram rígidos, casou, é para sempre. Vamos pensar no papel da mulher. A menina nascia, era educada para ser dona de casa, ela esperava que ela casasse, aí delas fica solteirona, era solteirona, tinha um peso. Casava, então, tinha filhos e o papel era criar bem esses filhos e cuidar do marido que deveria também, no papel masculino, ser o provedor. E hoje, temos de tudo um pouco nos dois papéis. Então, o Bauman traz essa noção de modernidade líquida, que é as estruturas sociais, elas estão em constante mudança. E isso gera uma incerteza, nada parece durar muito tempo, e isso que é fluido, que muda, que está em constante alteração, gera uma sensação de insegurança, e a insegurança por si só gera ansiedade. E a gente diz, ansiedade é a doença do nosso tempo. Se a depressão foi do século XX, a ansiedade é do século XXI. Só um macetinho para quem é ansioso. Tem muita gente ansiosa aqui? Não precisa levantar a mão, porque eu acho que muita gente vai levantar. Veja, a gente tem ansiedade. Aquela ansiedade que, puxa, amanhã eu vou fazer tal coisa, então você tem um certo nível de ansiedade, tudo bem. Qual é o grande problema da ansiedade? É que eu estou hoje aqui e eu estou vendo um evento aqui e eu começo entre o hoje e o amanhã criar uma ponte mental de fantasia
só de coisa ruim, como se eu tivesse que me preparar para aquilo. Ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, blá, 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 porque vão me perguntar isso, eu não sei, porque o meu currículo... Blá, blá, blá. Então, você construiu uma ponte de fantasia e catastrófica. Qual é o segredo para sair da ansiedade? Agora vem um macete. Se o teu pensamento está te trazendo para cá, e aqui você é absolutamente impotente, porque você não pode fazer nada no futuro, você só pode fazer no presente. Então, fique no presente e prepare-se para aquele momento. Então, eu vou fazer uma entrevista para um emprego, eu vou preparar meu currículo adequadamente, eu vou ver o que aquela empresa gostaria que eu fizesse, quais são as coisas que eu posso falar sobre mim nessa entrevista. Então, eu vou me preparar, porque tem teste, tem vivência, eu vou tentar saber como, mas eu estou aqui no agora. A ansiedade, ó, vai lá embaixo. Então, esse é um macetezinho. Mas vamos em frente. As pessoas têm dificuldade de encontrar um ponto de ancoragem. Como está tudo mudando, aonde eu vou me firmar? É nesse mundo que está se transformando tanto. E a grande ancoragem é aqui, ó, em si mesmo. O mundo pode estar girando, mas a ancoragem vai ter que ser aqui. Então, vamos pensar qual é a nossa grande âncora. São os nossos valores morais. É aquilo que a gente sabe que é certo, que agindo desta forma vai dar o resultado melhor. Então, vamos pensar nos valores morais como responsabilidade, honestidade, liberdade, solidariedade, igualdade, tolerância, a perseverança, o respeito, humildade, dignidade, justiça. Mas tudo isso usado dentro da nossa escolha. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Para usar destes valores morais e eles nos ditarem o nosso comportamento. Porque eles são a nossa âncora nesse mundo que diz, tudo bem, você pode. Tudo bem, não tem problema. É assim agora é moderninho. Então, mas pera lá, deixa eu me firmar nos meus valores morais, porque aí é muito mais, é um guia muito mais seguro para o comportamento individual, e se isso atingir a sociedade, com certeza será muito benéfico para aonde nós estamos vivendo. Mas, ao fazer uso desses valores morais no nosso dia a dia, eu acho que existem 3 perguntas que são muito importantes. Primeira, o que eu quero? Se você não sabe o que você quer, você não sai do lugar. É preciso saber o que você quer. Segundo, eu posso querer alguma coisa, mas eu posso fazer esta coisa? E a terceira, que é tão importante quanto as outras 2. Eu devo. Tá? Eu quero postar na internet aquela minha bronca com não sei o quê. Eu posso? Eu quero. Eu posso? Eu posso. Mas será que eu devo? Eu vou conseguir dar conta das consequências? Então, essas 3 perguntas balizando o nosso comportamento é muito importante para determinar como é que nós vamos agir. Porque a nossa ação
quando ela se processa de modo inteiro, nós temos 3 níveis do nosso ser que agem em harmonia. Eu penso, eu sinto e eu vou para a ação. Quando eu penso, mas eu não consigo sentir, eu não vou para a ação. Quando eu sinto, mas o meu raciocínio está dizendo, espera aí, eu não vou para a ação. Quando eu penso, eu sinto, eu vou para a ação. Boa ou má. Então, quer dizer que essa inteireza vai determinar esse comportamento bom ou má. Será que nós evoluímos moralmente? O que a gente pode favorecer a nossa evolução moral? E se a gente não evoluir, o que vai acontecer? Será que nós vamos ter aquele Deus que diz, é assim, então nós vamos mandar problema para vocês? Será que nós vamos usar a tecnologia de forma desordenada e vamos sentir os reflexos disso? São perguntas do nosso tempo. O que fazer para favorecer a evolução moral? Em primeiro lugar, reflexão. Crítica. Pensar. Não aceitar simplesmente. Poder olhar os diversos ângulos de uma situação. Alguém chega e diz assim, tal coisa aconteceu assim. Espera aí, mas será que tem um outro modo de ver? E a diversidade é um benefício para todo mundo. Que bom que a gente pensa diferente. Buscar modelos positivos. E essa educação moral para a nossa evolução, ela se faz no dia a dia ou ela pode ser feita de forma formal. Mas ela tem que ser contínua. Quando a gente participa em atividades comunitárias, também há um avanço, porque você percebe muito mais o outro do que quando você está fechadinho no seu mundo. Autodisciplina, aqui é danado. Como a gente rompe conosco mesmo, né? Amanhã eu começo o regime. Só que amanhã é sempre amanhã, né? Responsabilidade e respeito. A gente volta lá para os valores morais. E para fazer a evolução tem que ser com esforço para fazer a mudança e tem que ser um processo contínuo. Como é que seria isso usando o mouse? Por exemplo, reflexão, ser crítico. Não achar que todas as informações estão corretas. Na autodisciplina, tá bom, eu vou para o computador, eu vou para o meu jogo, mas vai ser por tanto tempo. Na responsabilidade, aqui é uma coisa que é muito importante de se desenvolver, não só nós como adultos, mas dos pais com as crianças também, essa questão deles terem um mundo aqui na palma da mão, num clique. Ser respeitoso com os outros em qualquer nível. E uma pergunta, qual é o mundo que nós queremos? Se eu perguntasse para vocês, o que teria num mundo que você gostaria de viver? Tenho a impressão de que muitos diriam, eu quero que tenha amor. Outros diriam que tivesse menos imperfeições morais, que tenha paz, que não tenha tanto sofrimento, que tenha muita fraternidade, que seja um mundo justo, em que todos possam crescer moralmente, que um seja exemplo para o outro, que tenha harmonia, que tenha uma diminuição dessa desigualdade entre os ricos e pobres, e que seja um mundo que esteja em plena recuperação. Esse mundo que nós queremos, nós estamos fazendo agora.
o nosso mundo, ele está em recuperação, ele está em crise. E como será a transformação do nosso planeta, dessa terra que nos acolhe para um mundo melhor? Os espíritos nos dizem que nós vamos passar por um período de transição. E esse período de transição, a primeira coisa que nós temos que ter é a consciência de que essa sociedade fluida, que muda, está tentando se achar. É um mundo em transição. Nós estamos, é preciso ter consciência disso. Por isso é que não dá para se apoiar num mundo que muda. Você tem que se apoiar nos seus valores morais. Nesse período, haverá uma substituição gradativa dos seres encarnados, e que os espíritos chamam de geração nova. Isso aqui foi dito em 1868. Quem nasceu depois de 1868 é geração nova. Ou seja, geração nova não é essa turminha que está chegando, não. A geração nova somos nós. Nós somos a geração desse mundo de transição. Nós somos. E o que é que os espíritos dizem nesse processo de substituição? Quando eu era criança, diziam assim, olha, né, porque isso foi escrito em 1868, olha, vai ter um planeta que vai passar perto da Terra, que é o Chupão, e quem não for bonzinho vai para o Chupão. Está lá no livro dos Espíritos, está lá na Gênese. Mas é o modo como a gente entende. E quando você vai ler com calma e você vê a maravilha da lei divina. Por quê? Os Espíritos fazem uma comparação desse período de transição como se fosse um exército bagunçado, desordeiro. Mas é um exército que aparenta ser desordeiro, mas são alguns desordeiros dentro daquele exército. O que é que um comandante faz? Ele pega os líderes, os mais desordeiros, que estão contaminando todo mundo, tira do exército, e aqueles que só iam na onda dos desordeiros não vão ter mais liderança, eles vão seguir os que são melhores. Olha o Chupão aqui, ó. O que esse mundo de transição vai acontecer? Os nossos espíritos desordeiros, que estão mais propensos ao mal, eles não vão mais nascer na Terra. Em compensação, aqueles que estavam acompanhando os que eram os espíritos desordeiros, eles vão perder essa liderança. E aí, os bons é que vão ser o modelo. Nós somos a geração nova. Nós somos aqueles que vão ser responsáveis pela transformação. E tem uma característica muito interessante quando Kardec pergunta qual é a característica dessa geração nova. E uma das características é a busca pela espiritualidade, pelos valores morais. Então, percebem como é um momento rico de fazer a diferença? A Terra não se transformará por meio de cataclismas que aniquilem de súbito uma geração. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, haverá um espírito adiantado e propenso ao bem. O que vai acontecer com esses que, segundo os espíritos, vão sair da Terra, não vão reencarnar mais? Como eles têm conhecimento, mas não têm moral, que é bem mal, eles vão para um planeta menos evoluído para levar o seu conhecimento e aprender lá a ter uma nova moralidade. Ou então, eles vão reencarnar aqui na Terra mesmo, em espaços mais primitivos,
em localidades menos evoluídas, na parte da inteligência, para que possam usar dessa qualidade a benefício de um outro ser. Percebe que beleza é isso? Que não existe condenação? Quando eu era criança, eu morria de medo do chupão. Meu Deus, eu vou voltar para o tempo das cavernas. Então eu pensava assim, eu vou ter que aprender como é que se faz um objeto tal ou tal, porque eu vou precisar disso quando estiver lá. Pensamento infantil, né? Ainda bem que não me gerava ansiedade. Mas a melhoria da humanidade vai acontecendo. Nesse período de transição, nós vamos ter, já estamos tendo, muitas transformações sociais, muitas transformações morais, mas também muita transformação espiritual. Há uma conscientização maior sobre as questões de justiça, de igualdade, de fraternidade. Coisas que até 1888 era considerado uma coisa comum, como a escravidão. Pensava-se até que uma vaca e um negro era a mesma coisa. Eu, quando adolescente, cantava num coral que tinha uma música que dizia assim, negro não tem alma, não. Hoje, se você, é incabível você pensar uma coisa dessas. Né? Porque é um ser humano que está ali com uma única diferença, a cor da pele. Então, esse período de transição está aumentando a questão da justiça, aumentando a fraternidade, mas também aumento dos conflitos e das crises morais. E isso tudo marca a mudança desse ciclo. Mas todas essas provas têm como objetivo acelerar o progresso moral da humanidade, porque ela força os indivíduos e as sociedades a enfrentar seus próprios desequilíbrios. Por exemplo, nós, brasileiros, temos que enfrentar a nossa própria história de escravidão. E o que fizemos? E quando eu digo fizemos, é porque nós sabemos da reencarnação e podemos ter nascido lá naquele momento de Brasil. Então, a busca de soluções mais elevadas. E como é que é um mundo de regeneração? O sofrimento causado pelo egoísmo e pela maldade será reduzido. Os espíritos estarão mais focados em ajudar uns aos outros no processo evolutivo. A fraternidade será a regra nas relações humanas. As leis divinas, como a lei de amor e caridade, serão mais compreendidas e praticadas. E a transição, ela não está acontecendo aleatoriamente. Ela é supervisionada. A nossa Terra, assim como nós, como seres humanos, passamos da infância, adolescência e idade adulta, a Terra também está passando desse processo de um mundo onde há muito sofrimento para um mundo onde haverá mais paz, mais tranquilidade. E nós estamos nesse momento. E o que a gente pode fazer individualmente? Dedicar-se ao progresso pessoal, moral e espiritual, praticar o bem, desenvolver o amor ao próximo, procurar levar a vida centrada, ancorada nos valores morais e espirituais. Porque além do nosso próprio ganho, nós temos a elevação vibratória do planeta. Então, é como se a gente higienizasse com o nosso comportamento, com a nossa atitude, toda a atmosfera psíquica do nosso planeta. A regeneração do mundo depende do esforço individual de cada espírito que busca, em busca da luz e da elevação. Isso é uma frase do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Emmanuel ao Chico. E agora vem qual é o teu papel. Em primeiro lugar, você precisa saber
que você é uma centelha divina. Que você tem todo o potencial para o bem. E usar esse potencial o máximo que você puder. E saber que você tem um papel tanto no seu destino como no destino do nosso planeta. Primeiro lugar, olhe para as suas forças pessoais e faça com que elas sejam utilizadas de um modo muito bom. Porque nós temos uma dificuldade em admitir aquilo que a gente é bom. Porque, meu Deus, se você disser que você é bom nisso, você está sendo orgulhoso. Não, não. A gente tem que partir desse reconhecimento. Nesse aspecto, eu sou bom. Então, eu vou usar dessa minha característica para o bem maior. Expressar mais o que há de melhor em si e no outro. Expandir o que você puder para potenciais cada vez maiores. E com isso você vai acrescentar muita coisa boa à vida. E vai conviver também com o que há de melhor na vida. Eu trouxe só como um rápido estímulo para que vocês busquem esta escala Hawkins do estado de consciência, porque Hawkins, quando montou essa escala, isso aqui nos levaria mais tempo da gente aprofundar, mas eu só queria trazer o seguinte: ele diz que as nossas emoções, elas têm um nível vibratório. Quando você está preso na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, no medo, no apego, na raiva e no orgulho, o que vai acontecer é que você tem um movimento de contração. Você se tranca, você se fecha. No momento que você consegue fazer um movimento de coragem, a coragem de mudar, você começa a fazer todo um movimento de expansão. Na internet tem essa escala e ela é muito interessante, o estudo que esse autor fez sobre em que nível vibratório nós estamos costumeiramente vibrando. E só para finalizar, nós temos um ideal. O ideal é esse mundo, onde vai ter mais paz, menos sofrimento. Mas qual é o nosso real? O nosso real ainda é esse cantinho de trabalho e de mudança. Então, a gente, em primeiro lugar, fazendo esse contato interior, a gente precisa reconhecer que necessidades estão sendo criadas para fora de nós. E que nos dizem, você tem que. Tá? E o grande nosso trabalho não é buscar a perfeição. Quem busca a perfeição se frustra. O nosso grande trabalho é substituir o ideal de perfeição pelo ideal de crescimento. Porque quando o teu ideal é crescer, você se parabeniza por cada passo que você dá. Você sabe que você está atingindo aquele ideal. E ele cresce mais um pouquinho e você atinge. E voltamos lá com Kardec, que nos diz que a transformação do mundo, a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, eles tomam a dianteira e arrastam os outros. Então, vamos ser estes que vão fazer esta corrente de mudança, trazendo em cada pedacinho aonde a gente vive, aqueles ideais de paz, de amor, de harmonia, fazendo a nossa transformação pessoal. Muito obrigada, uma boa noite, que Deus os acompanhe.